Procuramos fugir de quê? Evitar que tristeza. Há uma busca de prazer, de poder na sociedade que a torna neurótica. O que era para ser um meio se torna um fim, e momentos de euforia valem mesmo sem serem cultivados. Palavras como dinheiro e sucesso passam a significar coisas diferentes. Eram para ser um instrumento e um resultado. Viraram um objetivo e um motivo. Isso evidencia uma sociedade sem rumo, que consome a si mesma como razão de viver. E em breve não haverá mais razões. É um vazio existencial coletivo que se manifesta em depressão, ansiedade e síndromes as mais diversas. A solução? Ter tempo para ser ela mesma. Para cada pessoa isolada em casa durante a pandemia, roupas deixaram de ser usadas, maquiagens permaneceram intocadas, chuteiras guardadas, e muitos objetos que foram adquiridos para servir de meio a essas metas que não têm fim também ficaram parados. E não tendo um outro objetivo a perseguir, quais seriam os novos instrumentos? Como poderíamos voltar a buscar força ou prazer? Com o quê? O convite permanente para a essência sempre está de pé, assim como a própria essência. A arte sempre pode nos tocar. Gil disse que a música é um campo energético transmissor de sensações. Ele está certo. Poderia também dizer que a música é uma coisa boa, mas vale a pena lembrar que nos mostra uma linguagem que sem uma palavra pode nos tocar. Não precisa de roupa, maquiagem, cargo, sucesso, fama ou carro. Imaginamos que há um tempo, mas nem notamos que a natureza não depende disso. Uma palmeira não pergunta as horas para um pardal. Santo Agostinho talvez me dissesse: amigo, você só tem o presente. Stephen Hawking disse que o tempo é como chamamos o número que identifica cada evento e o distingue de outro. E isso até conhecermos a relatividade e a incerteza. Tudo deriva da simples e antanha questão: de onde vim? Se eu comecei em algum lugar, onde eu estava antes disso? Essa pergunta significa que também posso indagar para onde irei. Daí a palavra antes é algo permanente. Onde eu estava antes de começar a andar. E antes de onde estou agora. E antes que ocorra algo, o que farei? A palavra depois segue a mesma linha. De modo que para a reflexão não há diferença, o sentido em que se vai, se olha para frente ou para trás. É uma questão de ângulo do observador. Para tudo, temos um antes. E o problema surge quando eu começo a dizer que tenho que fazer antes alguma coisa, antes que outro algo aconteça. E daí começa a construir antes e depois imaginários que nunca têm fim. Compra-se o carro para ir a um trabalho melhor e mais exigente e fica-se no trabalho para poder pagar o carro. Mas não apenas contamos esses números, como inventamos até como precificá-lo. Tempo é dinheiro. O passo seguinte é colocar todos para desejarem ou precisarem do dinheiro. Mas não dá tempo de pensar o porquê. Tem que ser antes. Antes de quê? Não dá tempo de saber. Tudo tem um tempo. Mas a questão não é só olhar o nascer e o pôr do sol e notar que há uma regularidade harmônica entre eles. É a palavra antes. Antes de quê? Antes para quê? O semestre letivo não pode parar. E se parar? Claro, toda mudança de programação acarreta transtornos de gestão, da vida e da sociedade. Mas, e o que mais? Haverá prejuízos? Por quê? Porque alguém não quer que pare. Algum compromisso foi assumido e outra pessoa quer que ela cobre. E assim segue. Parece que o tempo fica cada vez menor para poder caber tantas cobranças em um só dia. Precisamos ter tempo de ser. Existe o tempo de relógio e tem um tempo sem números. Há uma sabedoria envolvida no tempo sem números, naquele que se conta não pelo relógio, mas pelas experiências que vivemos.
A sabedoria diz que Deus ajuda quem cedo madruga. E desde tempos imemoriais já se sabe que quem recolhe no verão é um filho prudente. Quem dorme na ceifa merece a vergonha. E que o frouxo no trabalho é um irmão do dissipador. Está na Bíblia, no livro dos Provérbios. Nas fábulas, o tempo de trabalho aparece na cigarra e a formiga. E o elogio à paciência, que é uma forma de usar o tempo, na galinha dos ovos de ouro. Usamos o tempo para tudo. Alguns gostam da palavra pontualidade. Vamos tocar num assunto sensível. Para significar que alguém é ou não zeloso com o outro. E é uma comparação de relógio na qual se descarregam todos os problemas pessoais. É apenas uma medida do pecado alheio para espiar as minhas culpas. Claro, sempre se pode dizer que há um valor positivo. E há, mas não está no relógio. Está em como eu vivo. Aos poucos, alguns órgãos públicos e empresas descobriram que o trabalho remoto pode aumentar a produtividade daqueles que são tendentes a atuar sem dependência do contato frequente com as pessoas e capaz de alterar rotinas. Mas a ênfase nisso pode trazer sérios problemas de saúde física e mental. Um aumento de produtividade não deve ser uma desculpa para se poder trabalhar em casa, ou uma forma de justificar um sentimento de culpa. Eu produzo mais. Mas sim deve ser usado para que o trabalho alcance sua verdadeira função, que é servir aos que o exercem e aos que dependem dele. O objetivo é tornar a vida melhor. Há duas coisas a evitar quando se está diante de uma possibilidade de mudança de rotina que permite maior tempo de relógio. Evitar assumir compromissos porque acha que tem tempo e evitar aumentar a produtividade para mostrar trabalho. O uso do tempo é uma prerrogativa pessoal para ser. E nós não podemos vender quem somos. É preciso discernir entre pactuar algo e vender a si mesmo. E o pior é quando usamos a produtividade para ocupar tempo para não vermos a nós mesmos ou nossa realidade. Não é preciso de tempo para o que mais importa, porque já está conosco o tempo todo.